Para os haters de Pedro que afirmavam que o atacante estava fora da temporada, Pedro viajou com a delegação e estará à disposição do técnico Felipe Luiz no Intercontinental. Confira a expectativa do atacante. A pressão por títulos é uma pressão positiva, porque, como eu falei, o Flamengo pede isso pelo elenco que tem, pela grandeza que tem o clube. E é uma pressão boa que nos motiva, né? Desde quando eu cheguei sempre foi isso. Em 2020 eu cheguei no Flamengo, sabia da pressão que era jogar nesse clube. E a gente que chega com essa tarefa de conquistar títulos e manter esse patamar do Flamengo, pra gente é muito gratificante ter o ano aí com 4 títulos e podendo conquistar ainda mais agora no mês de dezembro. Estou dando 100% todos os dias para a recuperação, focado somente nisso, para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no Intercontinental. Então, eu tô trabalhando, estou buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem, né, as lesões que eu tive. Esse ano foi uma prova disso. No início do ano eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então, espero que continue assim. Eu creio que, se Deus quiser, eu vou estar lá para disputar esse Intercontinental. A gente não conhece a equipe do Cruz Azul, vai estudar ainda o adversário. É a tônica da nossa equipe, do nosso técnico, é o que a gente tem em mente, que é esse passo a passo, um jogo de cada vez. Não adianta a gente ficar pensando no PSG antes a gente passar pelo Cruz Azul e o Pirâmides Pirâmides, né? Então é pensar jogo a jogo, a gente tem que passar essas duas equipes para daí sim pensar no PSG. Muito bem, Flamengo que estreia na próxima quarta-feira neste Intercontinental. A gente é da época que esse era o Mundial, né, Prates? Isso, agora, no final do ano. É o Mundial, é o Mundial. Mas esse Intercontinental... Agora, a Copa do Mundo de clubes no meio do ano, que é aquela que aconteceu esse ano a primeira vez, né? É isso. E ouvimos o Pedro aí falar também dessa expectativa dele. O Senise até trouxe também informação sobre o Pedro. E o próprio Pedro lembra bem, né, amigos? Ele, ao longo do ano, também sofreu com lesões e aí foi se recuperando, alternando bons momentos com essas lesões, enfim. A expectativa para que ele possa participar, ou como é que chega para essa quarta-feira. Óbvio que uma peça importante nesse elenco do Felipe Luiz, mas que ele também foi se ajustando nessa ausência do Pedro, né? É isso, né? E claro que ele é um jogador muito importante. Felipe Luiz teve em algum momento do ano um problema com ele, né? E aí o Pedro dá a impressão que perde espaço, recupera o espaço depois. Quando ele se machuca, era o maior momento dele no ano, né? E o Flamengo ganhou os títulos sem o Pedro nos jogos decisivos, né? Então isso dá para o Felipe Luiz, dá ao Flamengo, obviamente, um alento que, olha, sem um centroavante desse nível, o time virou-se muito bem. O time teve uma resposta muito boa, né? Então acho que não tem já aquela pressa, aquela necessidade de colocar o Pedro quarta-feira para jogar. Se tiver condição, talvez ali para alguns minutos, talvez não comece para entrar depois. Mas acho que aquela necessidade toda, aquele temor inicial quando ele tem a contusão, isso passou. Os títulos colocaram isso lá para trás. Né? Então, quarta-feira ele sai com a delegação, pode jogar, mas acho que se não tiver uma condição agora, para ficar inteiro para o ano que vem, para começar 2026. Eu acho que devido ao tempo parado, o ideal seria usar aos poucos, de forma crescente o Pedro. Um pouquinho no primeiro jogo, se o Flamengo passar um pouquinho mais no segundo, para que ele chegue em boas condições para uma eventual final contra o Paris Saint-Germain.